Serviço Divino de Palavra, domingo 21 de novembro de 2021, Apóstolo Reinaldo. Está em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 40 a 42, que diz: E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Até aqui. Amados irmãos e irmãs do Senhor, sejam bem-vindos para esta hora de benção, hora da palavra que o amado Deus nos presenteia através daquilo que o Espírito Santo já tem preparado para nós nesta noite. E posso dizer, queridos irmãos, que é uma palavra muito maravilhosa para nós hoje, uma palavra que vai nos fortalecer. Por isso é muito importante, como foi pedido na oração, que nós preparamos o nosso ouvido, o nosso sentir para ouvir a manifestação divina de Deus para nós nesta hora, amados irmãos, porque aqui trata estes últimos serviços divinos, o segundo serviço divino do mês. O primeiro foi em ajuda para os falecidos, que ali falava, tinha como título Ajuda para os Aflitos. Quando eu me preparava para esse serviço divino, eu podia ver os anteriores. Se tratava como título Serviço Divino de Ajuda para os Falecidos, Ajuda para os Aflitos. Eu lembrava nas palavras de Jesus, que ele dizia: eis que no mundo tereis aflições, né? E serviu também para nós, os vivos, e também para aqueles que se encontram do outro lado. Nós temos aflições, muitos partiram com essas aflições, e a ajuda de Jesus vem. O segundo fala do retorno de Cristo, amados irmãos. Falou do retorno de Cristo. E agora, esse que nós vivemos agora, fala o novo corpo, né? Amados, esse texto nosso é algo que aconteceu ali com o apóstolo Paulo, que ali, como hoje também acontece, ou pode acontecer, de que há ainda muitos que duvidam ainda da ressurreição, que questionam, como questionaram a Paulo ali os doutores das leis, né, os fariseus. Eles questionavam ali Paulo sobre a ressurreição. E, amados, e isso a gente percebe que não é diferente nos dias de hoje. E se nós pensarmos, qual é os pilares da nossa fé, amados irmãos, como filhos de Deus? O que é para nós a grandiosa importância e o pilar da nossa fé? É a ressurreição. É a nossa ressurreição, porque Paulo ali pode dizer, né? Os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos transfigurados. E ali ele completa dizendo que iríamos receber um corpo celestial, né? Um corpo glorificado. E como é isso, amados irmãos? E aqui a palavra de hoje nos dá uma explanação maravilhosa. Porque o que seria uma fé
baseada tão somente naquilo que é visível e material, que nós que não crescemos na ressurreição, de que valeria a nossa fé? O que estaríamos, do que estaríamos sendo alimentados, né, para o futuro, para o caminhar da glória, se não fosse a ressurreição, o qual nós vamos também receber esse novo corpo. E tudo se afunila, queridos irmãos, tudo vai de encontro à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Ele ressuscitou, para mostrar para o povo cristão, né, aqueles que creem e têm fé na ressurreição, ele aconteceu isso com ele, e isso é a base para nós saber que nós também vamos ressuscitar. Nós vamos ter também um dia o corpo glorificado como o de Jesus. E aqui dá uma explicação a palavra de hoje, amados irmãos, muito maravilhosa, que fala a ressurreição de Jesus Cristo é uma ressurreição diferente da de Lázaro, por exemplo. Porque Lázaro, Jesus ressuscitou ele, né, que já há alguns dias estava morto, e ele pôde ressuscitar a Lázaro. E Lázaro voltou à terra e continuou vivendo humanamente, com o seu corpo, né, que ele havia morrido. Ele voltou com aquele corpo e teve que continuar a sua vida, e ele um dia teve que morrer novamente, e a gente sabe que tudo isso que Jesus fez com ele foi também para mostrar a potestade de Deus demonstrada em Jesus Cristo, que Jesus também tinha o poder sobre a morte. Não era por outros motivos, era para mostrar para a humanidade, para o povo cristão, que Ele é todo-poderoso, inclusive poder até sobre a morte, né? O pecado da morte. Foi para isso. E Jesus voltou num corpo glorificado, e isto é algo que também, quando professor da escola dominical, eu recebi uma pergunta das crianças com relação a isso. Mas como foi que Jesus voltou aqui, né? Porque, por exemplo, tem uma passagem na Sagrada Escritura onde Tomé pede para ver a mão de Jesus. Isso significa que Jesus estava num corpo diferente, o qual ele partiu, porque senão Tomé havia reconhecido ele, né? Outro exemplo disso, quando aquele homem caminhou junto ao caminho de Emaús, né, os discípulos, e eles só vieram perceber que era Jesus que caminhava com eles quando Jesus, já chegando no final da caminhada, Jesus falou com eles sobre a ressurreição, sobre o plano de salvação. Aí eles falam ali que algo diferente aconteceu com ele. Eles puderam sentir que era Jesus Cristo. E o que quer dizer isso para nós, amados irmãos? Que Jesus veio num corpo transfigurado, num corpo celestial. E, claro, ele já tinha todo o poder de já não viver mais naquilo que era tão somente o físico, mas já estava revestido de um corpo celestial. Trazemos tudo isso, queridos irmãos, para nós. Por isso que dizia há pouco, agora no início do serviço divino, que o serviço divino de hoje é uma alegria que a gente pode viver e saber de antemão, né, o nosso futuro. O nosso futuro como filhos de Deus, pertencente ao plano de salvação, que tudo isso vai acontecer com nós. E claro, vem aqui, né, vamos receber esse novo corpo na ressurreição. Tudo isso vai acontecer com nós, mas, amados, nós
temos que continuar o nosso caminho e devemos também manter a fé e o crer em tudo isso. Porque, queridos irmãos, a evolução, as correntes que hoje circulam ao redor do mundo, deixam a ressurreição de Jesus para segundo plano, talvez, ou algum plano da vida. Se fala na glória de Jesus, na ajuda que vem dele, né? Que quando ele veio, se fala muito das maravilhas materiais e visíveis que Jesus Cristo fez, e muitas situações nós percebemos que a vinda de Jesus muitas vezes fica em torno disso, em torno dos milagres que Jesus Cristo fez, e ele próprio alertou sobre isso, né? Na entrada triunfante em Jerusalém, ele alertou o povo que não era aquilo que eles tinham visto mais importante, e ele pregava a ressurreição, mas muitos não aceitaram aquilo. E isso, para nós, amados irmãos, podemos dizer que também é um alerta, um aviso, e isso e continuará sendo os pilares da nossa fé, a nossa ressurreição, e olhar para Jesus e poder perceber que aquilo que aconteceu conosco, ele deu a promessa, com ele, iria acontecer conosco, se nós nos mantermos firmes e fiel até o fim. E esse lugar, amados irmãos, quando nós recebemos esse corpo, está bem claro aqui em 1 João no capítulo 3, versículo 2, aqui diz, um texto bastante conhecido entre nós: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele, né? É algo maravilhoso isso para nós, queridos irmãos. Seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Assim como Ele é, o veremos, num corpo glorificado, amados irmãos. E podemos pensar nesta alegria da ressurreição, amados, e pensar que esse corpo não vai ter, né, os pontos aqui que fala, não vai ser um corpo com a mortabilidade, né, mortal. Não vai ter mais doença, como fala lá em Apocalipse, ranger de dente, tristeza. Não vamos adoecer. Imaginem, queridos irmãos, que maravilhoso será tudo isso. Não haverá indiferença, injustiça, preocupação com o dia de amanhã, com o futuro, como será isso ou aquilo, porque a própria glória de Jesus e de Deus estará conosco ali. Não haverá mais necessidade de nada, como na palavra de domingo, pôde Deus ali, quando Ele disse que descansou no 7º dia, e alguém poderia pensar, Deus estava cansado? Não, é porque estava tudo pronto e perfeito. E esse corpo da ressurreição, o qual fala no serviço divino de hoje, amados, nós vamos estar dentro dessa perfeição de toda a criação de Deus divina. Não vai faltar mais nada, não vamos precisar de mais nada, porque a glória de Deus vai suprir todas estas coisas. Imaginem, amados irmãos, que lugar maravilhoso e especial que o seu Filho Jesus pôde nos conceder, nos abrir a possibilidade de nós podermos também
receber a ressurreição. Que nós possamos continuar com esse pleno reconhecimento, amado, seja o que for, porque a gente sabe, quando Jesus alertava, né, foi dito no início do serviço divino, alertou sobre as aflições, vocês terão aflições, e ele ainda alertou, cuidado que ninguém vos engane, olha, o final do tempo vai ser isso, aquilo, o amor de muitos se esfriariam. Isso fala conosco hoje, amados. E quando lembramos nessas passagens da Sagrada Escritura, temos que olhar para nós mesmos, porque às vezes lemos um capítulo, uma folha da Bíblia e pensamos, puxa vida, isso serviria para o mundo escutar, para fulano, ciclano, para aquela família. Não, mas está falando com nós primeiramente. E quando Jesus alertou do amor, amados, Ele estava falando com nós, Ele fala com nós. Não podemos alimentar um pensamento, não, mas as coisas é assim mesmo, caminha dessa maneira, é normal as coisas. Não, não é normal, amados. Senão Jesus não tinha alertado. Cuidado que o amor de muitos se esfriariam e haveria enganação. Ali está Cristo, aqui está Cristo. Buscam tão somente Cristo para resolver as situações do dia a dia, da vida humana, material, e passa-se uma situação de tamanha importância, de que aquilo lá, de tudo isso que ronda, né, as necessidades humanas, fica de uma maneira de que aquilo é mais importante que as coisas do verdadeiro caminho que Jesus ensinou, e dentre elas está a nossa ressurreição. Não podemos deixar que isso cruze ou atrapalhe, amados, este presente, esta dádiva que o amado Deus para nós, para cada um de nós, de um dia poder também ressuscitarmos. Paulo ele contava com esse dia em vida, que ele dizia, nós seremos transfigurados. Não sabemos, que bom que fosse se nós não tivéssemos que passar pela morte e receber este corpo ainda em vida. Não sabemos, mas o mais importante, queridos, que nós possamos manter este alicerce da nossa fé, que é o nosso futuro, a nossa ressurreição, tomando como exemplo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. No último ponto do Pensamentos Guia da palavra de hoje, amados, fala da esperança consoladora no futuro. Como é bom ter futuro, né, irmãos? Como é bom a gente pensar, eu preciso ter um futuro, né? Uma criança, quando está debaixo do olhar, dos cuidados dos pais, dos avós, ele ensina tudo para que essa criança tenha futuro. Quando vai atingindo a maturidade, eles já vão pensando no futuro. E a gente, quando está mais velhinho um pouco, pensamos ainda que temos que fazer uma poupança. Nem sempre dá, né? Ou nunca dá às vezes. Mas eu digo no sentido espiritual. Guardar aquilo que realmente tem valor, porque sempre olhando para o futuro. E aqui fala da esperança consoladora do futuro. Qual é o futuro de um filho de Deus, amados irmãos? É a glória. E por isso tem que ser zelado e muito bem cuidado entre nós. Que tudo isso que muitas vezes estamos passando, que talvez já passamos, ou talvez a que ainda vamos passar, não permita que ofusque a nossa visão para a glória, para o caminhar como filhos de Deus, para participar da ressurreição, de um dia receber esse corpo celestial. Por muitos anos a gente ouve, amados, fala do arrebatamento da noiva de Cristo.
Por isso que falava, amados, alguns minutos atrás, da alegria, né? A gente vê, temos dentro da igreja, às vezes, casais que estão se preparando para a benção, para o casamento, e o servo vai lá visitar, e é uma alegria isso, porque tem todo aquele entusiasmo, aquela alegria da preparação para este dia, né? O dia do casamento. E quando li essa parte também para o serviço divino, eu pensava, como é que anda essa alegria, amados irmãos, para nós? Porque nós somos a noiva de Cristo e Ele vai vir um dia. Talvez poderíamos estar pensando, o apóstolo ou o cargo que tivesse, que está a cargo do serviço divino, está falando dessa alegria, de tudo isso, mas porque ele não sabe o problema que eu estou passando, isso, aquilo outro. Poderíamos escrever um caderno com as nossas preocupações e lutas. Amados, por isso Jesus alertou: tereis aflições, tome tua cruz e siga-me. Ele alertou sobre tudo isso. E qual é essa alegria a qual fala na palavra de hoje, amados? Porque pode acontecer, ou já aconteceu, irmãos, de a gente vir para a igreja e a gente traz a nossa preocupação. Às vezes o cargo sai do altar e vai perguntar: amada irmã, você está triste? Está acontecendo alguma coisa? Claro que tudo isso é no sentido de ajudar, de conversar. E a irmã fala, às vezes, de algum problema que está, né, na vida, no dia a dia, porque isso faz parte. E, por outro lado, e é maravilhoso que a irmã venha na igreja, ou o irmão, ou o servo, venha dessa mesma forma para a igreja. Porque é muito triste ouvir alguém dizer: amada irmã, olha, você não tem vindo na igreja. E aí a gente vê alguém falar: mas eu não estava bem para ir na igreja, eu não estava muito bem. É aí que devemos vir, né, amados irmãos? Porque aqui é o lugar onde renova a nossa alegria. E essa alegria, amados, que se fala, tanto fala na palavra de hoje, é a alegria da alma. Se a nossa alma pudesse falar conosco da alegria que ela tem cada vez que ela se encontra o altar do Senhor, que ela tem esse encontro com Jesus Cristo através do perdão dos pecados e a Santa Ceia, seria algo maravilhoso, amados. Porém, a gente sabe que isso não é possível, porque o efeito da palavra e da Santa Ceia, do perdão dos pecados, vai para esta alma quando ela vem encontrar com o altar de Jesus aqui. Então é uma alegria, amados. Infelizmente ainda estamos revestidos das preocupações do corpo, e isso muitas vezes quer ofuscar ou quer sufocar esta alegria da alma, o qual o amado Deus coloca em cada encontro que a gente tem com a tua palavra no altar do Senhor. Amém.